Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Antes de começar, 2 avisos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de exercícios das aulas 26 e 27, ok? Então, começando aqui, falando ainda sobre o capítulo de circunferência, falaremos sobre posições relativas entre reta e circunferência. Na última aula, nós falamos sobre posições relativas entre ponto e circunferência. Última aula, aula 24, né? Aula 25 foi de questões do pisme. Vamos lá então, ó. Nós vamos encontrar, pessoal, 3 possíveis posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Essa reta, ela vai poder ser secante, tangente ou externa à circunferência, tá? Então, secante, tangente ou externa. Isso vai ter muito a ver com o número de pontos que a reta e a circunferência têm em comum, tá? E é justamente esse o primeiro método que a gente vai utilizar para poder determinar a posição relativa, que é obter a interseção da reta com a circunferência. Para isso, nós vamos resolver um sistema. A gente vai pegar essas equações que estão em vermelho ali, a equação da reta e a equação da circunferência, e resolver o sistema que elas formam, tá? Resolvendo o sistema, vamos ter 3 situações. Pode ser que a gente encontre 2 soluções, ou seja, 2 pontos distintos. Nesse caso, a reta vai ser secante. Então, se tiver 2 pontos distintos, a reta é secante. Se tiver um ponto só em comum, a reta é tangente. E se não tiver ponto em comum, a interseção for vazia, a reta é externa. Ok? Então guarda isso. Se tiver 2 pontos em comum, é secante. Se for só um ponto em comum, é tangente. Se não tiver ponto em comum, é externo. Ok? Então essas são as 3 análises que nós fazemos para determinar a posição relativa. Beleza? Um exemplo aí com a figura, nós temos uma circunferência que está em amarelo e temos 3 retas, a S, a T e a U. Repara que a S está cortando a circunferência em 2 pontos. Está ali o S1 e S2. Como elas têm 2 pontos em comum, está marcado para vocês aí, essa reta S vai ser secante à lambda. Ok? Repara agora a reta T. A reta T, ela tem um ponto em comum com a circunferência, que é aquele ponto T. Se só tem um ponto em comum, é porque essa reta é tangente. E agora você olha para a U, repara que ela passa por fora da circunferência, ela não toca nela, então a interseção é vazia, e com isso a U ela vai ser externa à lambda. Ok? Então lá S com 2 pontos, secante, a T com um ponto só, tangente, e a U que passa por fora é externa. Beleza? Vamos de exemplo então. Qual é a posição relativa entre S, x menos y mais 4 é igual a 0, e lambda, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Então queremos a posição relativa desses 2 objetos. Com isso, nós vamos resolver o sistema. Vai ser um sistema que vai envolver as 2 equações. Então, primeira equação, a equação da reta, x menos y mais 4 igual a 0. E a da circunferência, x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Ok? Como que a gente resolve esse sistema, pessoal? O melhor jeito que você vai ter de resolver isso é você pegar a equação da reta e isolar alguma das incógnitas, tá? Aqui eu acho que é confortável a gente isolar esse menos y, tá? Aqui no caso a gente vai ter y é igual a x mais 4. E aí nós usamos o método da substituição. A gente vai pegar esse y igual a x mais 4. Então aqui embaixo na circunferência,
Onde tiver y, a gente coloca x mais 4, beleza? Vai ficar como então, ó, x quadrado mais... Aí seria y ao quadrado, vou trocar por x mais 4 ao quadrado, menos 2x, menos 4, aí seria y, né? Então a gente troca por x mais 4, menos 4, igual a 0. Ok? Vai ter que resolver esse quadrado aqui e vai ter que resolver essa distributiva. Então vai ficar x quadrado, aí x mais 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais o dobro do produto, né? Então aqui é 4x, dobrou 8x, mais o 4 ao quadrado, que é 16, menos 2x. Agora esse menos 4 vai multiplicar o x, vai ficar menos 4x, e ele vai multiplicar também o mais 4. Menos 4 vezes mais 4 dá menos 16, e aqui menos 4 igual a 0. Ok? Agora é juntar os termos semelhantes. Nós temos aqui, ó, quem que a gente tem de x quadrado? Temos 2 aqui, né? Temos x quadrado mais x quadrado. Isso vai ser igual a 2x quadrado. Em questão de x, temos 8x menos 2x menos 4x. Então, ó, 8x, 8 menos 2 é 6. 6 menos 4 é 2. Então, mais 2x. E agora o que sobrou, nós temos aqui, ó, mais 16 e menos 16. Sobrou quem? O menos 4. Podemos dividir por 2. E aí chegamos em x quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Isso aqui é uma equação que só tem x, né? É uma equação quadrática que vai ter no máximo duas soluções. E é isso mesmo, né? Porque nós falamos, né? Reta e interseção, elas vão ter no máximo 2 pontos em comum. Pode ter 2, pode ter um só, ou pode não ter nenhum. Tudo vai depender da solução dessa equação. Então, resolvendo aqui o delta, vai ficar b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes AC. O AC aqui dá menos 2, né? 1 vezes menos 2. Se eu multiplicar por menos 4, vai dar mais 8. 1 mais 4 é igual a... Aliás, 1 mais 8, né? É igual a 9. Como deu positivo o nosso delta, nós podemos garantir que nós temos duas soluções diferentes. Então nós já sabemos, só por aqui já dá para saber que a posição relativa é o que? Secante. Não perguntou a interseção, mas vamos continuar a conta para determinar a interseção. O x vai ser menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2a, que aqui como a é 1, vai ficar aqui 2. Então o nosso x1 vai ser menos 1 mais 3 sobre 2. E o nosso x2 vai ser menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 é mais 2, que dividido por 2 vai dar 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4, que dividido por 2 vai dar menos 2. Certo? E aí agora, utilizando aqui lá de cima, o y não é igual a x mais 4. Então, fazendo por aqui, o nosso y1 vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. E o nosso y2 vai ser menos 2 mais 4, que é igual a 2. Então, quais seriam os pontos de interseção? Aliás, primeiro, qual seria a posição relativa? A posição relativa é secante. E aí, quais são os pontos? Nós temos o ponto 1, que é 1 e 5. E nós temos o ponto 2, que é menos 2 e 2. Ok? Tranquilo, né?
Então é só realmente resolver o sistema por substituição. Mais um exemplo. Qual é a posição relativa entre S, 2x mais y mais 2 igual a 0 e lambda x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5? Então, pessoal, nós vamos resolver o seguinte sistema, tá? Vai ser o 2x mais y mais 2 igual a 0. E aquele que está com a equação reduzida, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Então é esse sistema que nós vamos resolver, tá? Vou escrever em vermelho dessa vez aqui. O passo é o mesmo, é pegar a equação da reta, isolar alguma incógnita, tá? Para poder substituir na de baixo. Tá mais fácil isolar esse y. Como ele já está positivo, né? A gente vai passar o que não for y para o outro lado. Vai ficar menos 2x menos 2. Então essa aqui vai ser a substituição que a gente vai fazer. Então a gente pega a conta de baixo aqui. X menos 1 ao quadrado mais, no lugar do y, menos 2x menos 2. E tem esse menos 1 aqui ainda. Isso é igual a 5. Tem que ter atenção nisso aqui, tá, pessoal? Já vou abrir essa primeira aqui. Vai ficar x quadrado menos o dobro de 1x, 2x, mais o quadrado do 1, que é 1. Agora aqui dentro, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar menos 2x, menos 2 menos 1 é menos 3, tá? Ao quadrado igual a 5. Vou repetir aqui, x quadrado menos 2x mais 1. E aí que vem o detalhe. E aí, Thiago, isso aqui é uma soma ou é uma diferença? Depende. Depende de como você encara. São dois números negativos, tá? O quadrado, ele seguramente ele é positivo. Aí, lembra que a gente faz duas vezes o primeiro pelo segundo? Então, se você encarar como uma diferença, ficaria menos 2 vezes. Quanto que é 3 vezes menos 2x? Não dá menos 6? A gente faz menos 2 vezes o menos 6. Vai ficar mais. Então, quando a gente tem os dois sinais iguais, a gente trata como se fosse um produto da soma. Um quadrado da soma, desculpa. É um quadrado da soma, então vai ficar tudo mais, tá? Pelos sinais estarem iguais. Vai ficar tudo mais. Então, ó, 2x ao quadrado tem que levar o 2 também, tá? 2 ao quadrado é 4. E o x ao quadrado é x quadrado. Aí mais, ok? 2 vezes aqui, 2x vezes 3 vai dar 6x. Vezes 2, 12x. Mais o 3 ao quadrado, que é 9. E eu vou passar esse 5 para a esquerda. Agora é a hora de juntar. Então ficou claro aqui, pessoal, por que aqui no meio é mais? Os quadrados são mais sempre, não importa o sinal que a gente está trabalhando. Aqui no meio deu mais e não menos, porque você tem esse outro menos a mais. Esse outro menos a mais é ótimo. Você tem esse menos aqui adicional. Na hora que multiplica menos por menos, vira mais do mesmo jeito. Então, por isso que dá os três termos não positivos aqui. Temos então, ó, x quadrado com 4x quadrado. Aqui vai ficar 5x quadrado. Temos menos 2x mais 12x. No caso aqui vai ficar então mais 10x. E temos o que sobrou aqui, ó. Mais 1, com mais 9 é 10. Menos 5 vai ser 5. Então mais 5. Isso é igual a 0. Ok? Então aqui, ó, dividindo tudo por 5, vai ficar x quadrado
mais 2x mais 1 igual a 0, ok? Bom, e agora? Pessoal, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, tá? Mas se você quisesse observar, você veria que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Porque aqui nós temos o x ao quadrado, aqui tem o 1 ao quadrado, e aqui é o dobro de 1x, tá? Então, assim, você consegue fatorar isso daqui e reescrever como x mais 1 ao quadrado, tá? Se você quiser ir por esse caminho, você pode. Então, repare que isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Então, a única forma disso aqui dar zero é se o x mais 1 for igual a zero. Ou seja, o x é igual a menos 1, tá? Você poderia resolver assim. Ou você usa Bhaskara, como você bem quiser. O delta aqui vai dar b ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, menos 4. O delta deu 0. Então o x vai ser menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 0, sobre 2. Raiz de 0 é 0, então acaba que só dá uma solução de fato. E menos 2 dividido por menos 2 vai ser igual a menos 1. Então você escolhe o caminho que você traça aqui. Ou você fatora no trinômio quadrado perfeito, ou você usa Bhaskara, sem problema algum, ok? Bom, mas e aí? Agora nós já sabemos que o x vale menos 1 e que essa é a solução única. Se só tem uma solução, o que acontece? Essa reta ela é tangente à circunferência, por só apresentar uma solução. E qual que é o ponto de tangência? Nós já vimos que o y é menos 2x menos 2. Então vai ficar como y menos 2 vezes menos 1 menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Que menos 2 vai ser igual a 0. Então o ponto de tangência é o menos 1 e 0. Ok? Só tem um ponto de tangência. Aliás, tangência é um ponto só. Só tem um ponto de interseção, que eu quis dizer. Ok? Exemplo 19. Qual é a posição relativa de S, x menos y menos 3 igual a 0, e lambda x quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4? E agora? Mesma coisa, vamos montar o sistema. Vai ficar x menos y menos 3 igual a 0. E x quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. O procedimento é o mesmo, só que aqui, quem está interessante de isolar, aí depende de vocês. Você pode isolar o y passando ele para o outro lado, ou você pode isolar o x. Repara que aqui é mais fácil mexer com o x, porque ele já vai direto para o quadrado, não tem mais conta para fazer. Se você isolar o y, vai ter que fazer o menos 1 ainda. Mas aí é o seu critério. Eu vou optar por isolar o x aqui. Fica x é igual a y mais 3, trocando o y e o 3 de lugar ali. Tá? Então agora basta nós substituirmos na equação da circunferência. No lugar do x, entre o y mais 3, então fica y mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Y mais 3 ao quadrado vai ficar o quê? Y ao quadrado mais o dobro de 3y, ou seja, 6y, mais o quadrado de 3, que é 9. Mais o quadrado do y, menos o dobro de 1y, mais o quadrado de 1,
menos 4 igual a 0. Ok? O que nós temos agora? Temos aqui, ó, y quadrado, ou seja, 2y quadrado. Temos aqui também 6y menos 2y, mais 4y. Temos 9 mais 1, 10, menos 4, 6. Dá para dividir por 2. E aí ficamos com y quadrado mais 2y mais 3 igual a 0. Ok? Então é essa equação que nós temos que resolver. Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 3, 12. Isso aqui deu menos 8. O que acontece quando o delta dá negativo? Você continua a conta aqui, né? Ficaria o quê? Menos 2, mais ou menos raiz de menos 8 sobre 2. Aí o grande detalhe é que não existe raiz quadrada de menos 8 nos números reais. Isso aqui, ele não é um número real. Tá? Então, nós não temos solução real. Se você não tem solução real, é porque essa reta ela é externa. Tá? Se você quiser representar aqui, você pode até colocar que a interseção da reta S com a circunferência lambda, ela é vazia, tá? Mas ela é externa. Eu não usei essa notação nas outras, pessoal, mas pode usar também, tá? Aqui, ó, se você quiser, você pode escrever, né? A interseção da S com lambda é o ponto menos 1 e 0. Você pode escrever no outro também. A interseção da S com a lambda são os pontos 1 e 5 e menos 2 e 2. Opa, a chave ficou esquisita. Tá? Fique à vontade para escrever desse jeito. Então, nós vimos aí um exemplo de cada. Nós vimos um exemplo de reta secante, um de reta tangente e um de reta externa. Então, esse método, pessoal, ele usa as interseções da reta com a circunferência. Só que esse método ele não é único. A vantagem desse método é que ele te permite calcular os pontos de interseção, caso existam. Mas existe outro método que, de certa forma, não vou dizer que é mais rápido, mas ele te dá a posição relativa sem que você tenha que fazer esse sistema, tá? Que na verdade vai ser uma coisa parecida com o que a gente fez para o ponto e circunferência, que vai ser comparar a distância. A gente vai comparar a distância do centro até a reta S com um raio da circunferência. Então vai ser uma comparação do raio com a distância. Fizemos isso para ponto. Vamos fazer de novo agora para reta. Tá? Então, o que acontece? Que se a distância do centro até a reta for exatamente igual ao raio, é porque a reta é tangente. Tá? Porque se ela só tem um ponto em comum, e esse ponto pertence à circunferência, quer dizer que a distância da reta até o centro vai ser justamente um raio ali, porque é a distância até esse ponto de tangência. Agora, por outro lado, se a distância for menor que o raio, é porque a reta é secante, e se a distância for maior que o raio, é porque a reta é externa. Tá? E para isso é bom a gente lembrar qual que é a fórmula da distância do ponto à reta, né? É aquela fórmula que a gente coloca a reta na equação geral
Pegamos o ponto que queremos calcular a distância, substituímos as coordenadas dele na equação da reta, no lado esquerdo, né, tirando aquele igual a zero, e depois dividimos, aí pegamos o módulo do resultado, né, o valor positivo, e dividimos pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que esse a e b são os coeficientes de x e y da reta, tá? Não é o a e b do centro que a gente estava utilizando. Mas aí, se você tem dificuldade, você chegou aqui agora, você pode voltar. Deixa eu pegar a folha aqui. Você pode voltar na aula de número 18. Tá aqui na playlist, tá? Que é uma aula de distância entre ponto e reta. Para você poder ver mais exemplos. Mas nós vamos fazer alguns aqui que nós vamos aplicar essa fórmula, tá? Por exemplo, ó, observa esse desenho aí, ó. Você tem a reta S, a T e a U. Repara que a distância que tem do centro para a reta S é um comprimento ali que é menor que o raio. Ele não chega a tocar na circunferência. Ele para antes, não é? Se está parando antes, é porque essa distância ela é menor que o raio. Ok? Logo, essa reta S ela é secante à circunferência. Olhando agora para a reta T, repare que a distância é um segmento que vai até a circunferência. Então isso daí é um raio e dessa forma a reta T é uma reta tangente à lambda. E por fim, olhando para a reta U, aquela distância ela mede mais do que o raio, de forma então que essa reta U ela vai ser externa à lambda, ok? Então essa figura ilustra muito bem isso que a gente está falando agora desses resultados. Pessoal, esse método ele é bem indicado quando você só quer saber a posição relativa. Você não está interessado em descobrir as interseções, tá? Na verdade, todos os exemplos que a gente fez até agora, nenhum pediu interseção. Todos eles perguntaram apenas qual é a posição relativa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora poderia ter sido aplicado aos exemplos anteriores, tá? Mas se tiver pedindo os pontos de interseção, aí tem que ser o primeiro método, tá? Agora, se pedir só a posição, vai ser o método que a gente vai aplicar agora, que usa exatamente essa distância do centro até a reta, ok? Vamos então de exemplo 20. Deixa eu só tomar uma água rapidão aqui, peraí. Voltei. Nossa, voltei, mas a voz continua prejudicada. Considerando a circunferência lambda é igual a x² mais y² menos 4x menos 2y igual a 20, determine a posição relativa entre lambda e cada uma das retas a seguir. Então nós temos aí uma circunferência e várias retas, ok? Então nós vamos ter que fazer primeiro é o quê? Já que a gente vai usar a fórmula da distância, é interessante que a gente obtenha primeiramente o centro da circunferência e também o seu raio, né? Para a gente poder usar isso em todas as contas. Então, começando por ela, já começando a arrumar a casa aqui, vai ficar o que, ó? x² menos 4x. Aí entra aquela história, né? Eu já comecei meio que errado aqui do jeito que eu estava fazendo. Quem que vai ser o x do centro? Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele vem de onde? Ele não vem do menos 4x? Como é que é o procedimento mesmo? Que nós fizemos na aula de número 22. Você pega esse valor do que está com x, troca o sinal e divide por 2. Então, se eu trocar o sinal, vira mais. Se eu dividir por 2, vai dar 2. E o nosso b? Ele vai vir do menos 2y.
troca o sinal para mais, divide por 2, vai vir 1. Correto? Então, quem que vai entrar aqui no lugar, quem que vai completar o nosso trinômio quadrado perfeito? Eu já tenho o quadrado do x, já tenho o dobro do produto entre eles, está faltando o quadrado do 2, que é 4. Só lembrando, pessoal, estamos completando o quadrado para poder obter o centro e o raio. Mais y quadrado menos 2y. Está faltando quem? O quadrado do 1, que é 1. Isso é igual a 20. Agora eu somei esse 4 e esse 1, tem que fazer a mesma coisa do outro lado, para poder manter a equação equilibrada. Esse x ao quadrado menos 4x mais 4, ele vira x menos 2 ao quadrado. Esse y ao quadrado menos 2y mais 1, ele vira y menos 1 ao quadrado. 20 mais 4 mais 1 é igual a 25. Então essa seria a equação reduzida daquela circunferência, de forma que o centro vai ser igual a 2 e 1, e o raio vai ser a raiz de 25, que é 5. Então esses são os valores que nós vamos utilizar para fazer as três contas, ok? Vamos dividir aqui. Vamos então de letra A. Repare que as três equações já estão na forma reduzida, né? Então isso facilita muito. Eu já falei com vocês, eu gosto de quebrar essa conta da distância para poder facilitar. Então primeiro eu substituo, eu pego a equação e substituo o ponto que eu quero. Então a gente vai usar o ponto 2 e 1. Então já que é 4x, vai ficar 4 vezes 2 mais, não é 3y? 3 vezes 1 menos 36. Ok? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 1 é 3. Menos 36. 8 mais 3 é 11. Menos 36 vai ficar menos 25. Ok? Então aqui é o que a gente observa quando a gente substitui esse ponto na equação da reta. Agora a gente vai fazer aquela conta da raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado. O a ele é igual a 4, então vai ficar 4 ao quadrado. O b ele é igual a 3, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, então isso aqui vai ficar igual a raiz de 25, que é igual a 5. Ok? E agora sim, finalmente eu chego na nossa conta da distância, né? A distância do ponto C até essa reta S aqui vai ser dada por o módulo de menos 25, ou seja, 25 dividido por 5, que é aquela raiz ali. Isso aqui deu igual a 5. Repara que isso aqui é exatamente igual ao raio, tá? Como isso aqui deu igual ao raio, essa circunferência, essa reta, ela é tangente. Ok? Porque a distância do centro até ela deu exatamente o valor do raio. Tá bom fazer assim, pessoal? Acho que assim fica equilibrada a nossa conta, né? Eu não gosto de ficar carregando aqui um monte de coisa. Eu prefiro fazer separada a conta. Letra B. Vamos utilizar a equação da reta e substituir aqui por 2 e 1. Então vai ficar 3 vezes 2 menos o y, que é 1, mais 5.
3 vezes 2 é 6, menos 1, mais 5. 6 menos 1 é 5, mais 5 é igual a 10. Vamos fazer agora aquela questão do quadrado, né? Então vai ficar o quê? Ó? O A aqui é 3, então 3 ao quadrado. O B é menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar a raiz de 9 mais 1, que é igual a raiz de 10. De forma que a distância do C até a reta T, isso aqui é a reta T, né, pessoal? Vai ser o módulo de 10, que é o próprio 10, dividido pela raiz de 10. Racionalizando, né? A raiz vai para cima e o radical sai de baixo. Posso dividir 10 por 10, isso aqui vai dar raiz de 10. Isso aqui, pessoal, é seguramente menor que o raio, que é 5. Se nós temos, então, uma distância que é menor que o raio, essa reta ela vai ser secante. Ok? Tranquilo, pessoal? Letra C. Você deve estar pensando que ela vai ser externa, né? Porque já deu uma secante e já deu uma tangente. Será que vai ser externa? Vamos ver. Substituindo aqui no x mais y mais 5, vai ficar 2 mais 1 mais 5. Isso aqui é igual a 8. A nossa raiz, ela vai ser 1 e 1 aqui, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 1 mais 1, que vai ser igual a raiz de 2. E com isso, a distância do centro até a reta U vai ser dada por 8 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz para cima, o radical sai de baixo. Posso dividir 8 por 2, isso aqui vai dar 4 raiz de 2. E aí? Isso aqui é maior ou menor que o 5? Pessoal, seguramente isso aqui é maior. Por quê? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Quero um papelzinho branco. Ó, se eu pegar o 4 raiz de 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Multiplicando aqui vai ficar 32. O raio não é 5? 5 ao quadrado é igual a 25. Quem que é maior? Não é 32? Logo, o 4 raiz de 2 é maior do que 5. Maior do que o raio, né? Aqui no caso. E com isso, essa reta ela é externa. Vocês estão vendo, pessoal? É uma conta que te permite calcular a posição relativa, mas não te permite calcular os pontos de interseção. Tirando, obviamente, o caso da externa, que você já sabe que não tem interseção. Beleza? Para fechar a aula de hoje, já são quase 40 minutos de aula. Determine C de modo que a reta S 4x menos 3y mais c igual a 0 seja exterior à circunferência de equação dada por lambda x² mais y² menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0.
Então a gente quer que ela seja exterior, externa, enfim, o que você quiser chamar. Tá? Então nós queremos saber esse C aqui da reta. Tá? Então, pessoal, a gente vai usar de novo essa ideia da distância. Porque é o jeito mais fácil de calcular esse C. Porque nós vamos trabalhar com o que aqui? Ó? Vamos achar o centro e o raio. Fazemos a distância do centro até essa reta. E já queremos que ela seja exterior, essa distância vai ter que ser maior que o raio. E com isso nós conseguimos definir qual que é a solução da nossa questão. Ok? Vamos lá então. Resolvendo essa equação aqui, já vou começar definindo quem que é o A e quem que é o B, né? O centro, né? Então o centro é A e B. Então o nosso A aqui, ele vai vir do menos 2x. Troca o sinal, vai para mais, divide por 2, é 1. O B vai vir do menos 2y. Troca o sinal, divide por 2, também dá 1. Ok? Então vamos lá, ó. X quadrado menos 2x. Tá faltando quem? Tá faltando o quadrado do 1, que é 1. Mais y quadrado menos 2y. Tá faltando quem? O quadrado do 1, que também é 1. É igual. Vou somar esse 1 mais 1 do outro lado. Tá? E aí nós temos esse mais 1 que fica menos 1. Ok? Bom, agora é questão de juntar essas coisas que a gente fez agora. Temos aqui um trinômio que vai se tornar x menos 1 ao quadrado. Temos aqui outro trinômio que vai se tornar y menos 1 ao quadrado. E aqui 1 mais 1 é 2, menos 1 é igual a 1. Então o centro é 1 e 1, e o raio é 1. Ok? Beleza, 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 beleza. Deixa eu dividir aqui. Agora nós partimos para o cálculo da distância. Então a primeira coisa é pegar a equação da reta e substituir o xy por 1 e 1. Então fica 4 vezes 1 menos 3 vezes 1 mais c. Ok? Isso aqui vai ficar 4 menos 3 mais c. Só colocando em ordem aqui vai ficar c mais 1. Tá? Então aqui é igual a c mais 1. Pegando agora aqui embaixo o nossa raiz, né? A gente vai usar os coeficientes de x e y, 4 e menos 3. Vai ficar 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 16 mais 9. Isso é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Ok? Agora jogamos na fórmula da distância. O módulo de c mais 1, e aí nós temos que manter esse módulo, porque a gente tem uma letra ali dentro, a gente não consegue garantir que se esse valor é positivo ou não. Esse módulo continua. Sobre 5, e nós queremos que ela seja o quê? Exterior. Para ser exterior, tem que ser maior que o raio. Então vai ter que ser maior que 1. Multiplicando os dois lados por 5, vai ficar o módulo de c mais 1 maior que 5. E aí, pessoal, como é que a gente resolve essa equação? Isso aqui é uma equação modular. Tá? Então,
Lembra que o módulo ele é o valor positivo. Então eu quero um número maior que 5. Se eu botar um 6 aqui dentro, ele serve, não serve? 6 é maior que 5. Em compensação, se eu colocar menos 6, qual que é o módulo do menos 6? Também não é 6? Então se eu pegar menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, qualquer um deles vai ter o módulo maior que 5. Ou seja, qualquer valor que seja menor que o menos 5 vai ter um módulo que é maior que 5. Concorda comigo? E da mesma forma, qualquer número que seja maior que 5 também vai ter módulo maior que ele. Essa equação modular, ela se abre em duas. Então, ou você tem o C mais 1 maior que 5, ou o C mais 1 menor que menos 5. As duas servem pra gente, tá? Pela primeira aqui, nós vamos obter que o C mais 1 maior que 5, então o C é maior que 5 menos 1, tá? Então o C maior que 4. Pela segunda, o que nós vamos ter que obter? Nós temos C mais 1 menor que menos 5, C menor que menos 5 menos 1, C então é menor que menos 6. Ok? Tranquilo, pessoal? Então a nossa solução aqui é colocar em verde, peraí. C menor que menos 6 ou C maior que 4. Em ambos os casos, a reta vai ser exterior à circunferência. Ok? E aí, pessoal, realmente faz sentido nós encontrarmos duas respostas. São dois intervalos. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Então lembre bem desses valores, ó. Nós encontramos o C menor que menos 6 e o C maior que 4, ok? Por que tem isso, ó? Deixando o GeoGebra para vocês aqui uma representação dessa atividade. É exatamente a atividade que a gente está fazendo agora. Eu inseri aqui a equação. Eu coloquei a geral, mas aí o próprio programa já colocou reduzido. Coloquei a reta. Por que aqui a reta está marcando menos 10 e não aquele mais C? Porque eu inseri um controle deslizante, tá? E ele nesse momento está marcando menos 10. Olha o que acontece aqui interessante, pessoal. Se a gente colocar esse controle para poder animar, ele vai ficar mudando a posição da reta. Então repare que a reta está, entre aspas, subindo ali, né? Passando pela circunferência. Aí ela sai e vai embora de novo. Para a animação. Deixa eu voltar aqui. Então repare que nesse exato momento eu estou no C igual a menos 10. Tá? Nesse valor, a reta ela é externa. Ela não passa pela circunferência. À medida que eu vou aumentando, ela vai se aproximando. E nós vimos na questão que ela é externa para qualquer valor de C menor que 6, que menos 6. O que acontece quando a gente iguala ele a menos 6? Apareceu aqui, ó, vou até mudar a cor dele, para poder destacar melhor, se o programa funcionar, apareceu um ponto de interseção. Então, antes do menos 6, não existia esse ponto de interseção. Quando chegou no menos 6, ele apareceu. Está aparecendo o A e B aqui,
Porque o programa está entendendo que uma reta e uma circunferência tem 2 pontos de interseção. Aqui está tratando como 2 pontos iguais. Se você olhar aqui pela coordenada, tem aqui do lado também, as coordenadas são as mesmas, tá? Então trata-se do mesmo ponto. Isso para o igual a menos 6. Então nós já vimos que antes do menos 6 ela é externa. Quando é igual a menos 6, ela é tangente. E se eu seguir aumentando, o que vai acontecer? Vão começar a aparecer 2 pontos distintos. Se a reta corta a circunferência em 2 pontos distintos, isso significa que ela é uma reta secante à circunferência. E repara que depois que a gente passa pelo diâmetro aqui, ó, os pontos voltam a se aproximar até que em um dado momento eles se encontram novamente. E aí é o ponto C igual a 4, que é outro momento em que a reta se torna tangente. E o que acontece depois do C maior que 4? Nós vimos aqui, né, na questão, que no C maior que 4 a reta volta a ser externa. Então a partir daqui, aumentando, a reta volta a ser externa. Então, se ele perguntasse com essa mesma questão, a condição para o C poder ser, para a reta ser secante, seria o C entre menos 6 e 4. E para a reta ser tangente, seria o C igual a menos 6 ou C igual a 4. Beleza? Entendido? Show, então. GeoGebra, pessoal, é tudo de bom. GeoGebra deixa a gente enxergar as coisas com uma clareza. Eu devia ter usado mais o GeoGebra nessa série, sinceramente. Às vezes eu abri mão de usar e seria uma coisa que enriqueceu o vídeo, mas tá aí. Estamos fazendo uso. Pessoal, a aula de hoje nós já passamos 50 minutos, já estamos aí quase em 52, né? Por hoje é só. Deixa eu só conseguir voltar aqui, beleza? Na próxima aula nós faremos algumas questões do PISME, tá? É a aula 27. Serão resolvidas 3 questões do PISME, beleza? Questões que envolvem essa questão da posição relativa entre reta e circunferência. Então não perca. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Se você ainda não foi inscrito, inscreva-se, compartilha, passa o conhecimento para frente, deixa seu gostei aí. Aguardo vocês na próxima, pessoal. Valeu!